E já estamos ao vivo. Vamos para a nossa segunda parte da live, pessoal. Eu vou colocar aqui crimes contra a honra. Ó, crimes contra a honra. Vamos lá, Richard. Em parte 2. Parte 2 com o arroba Prof. Alexandre Salim. Tá? Publicar, publicando, vamos fixar. Beleza, fixar comentário. Crimes contra a honra, parte 2. Nós vamos agora, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente, tá? Olha só, o quero, posso, consigo, querida. Que legal você tá aqui também, tá? A gente está sorteando um livro, depois que vocês terminarem a live, ou durante a live, vocês vão entrando, olhem ali no meu stories, olhem as regras do sorteio do livro, tá, pessoal? Nós estamos sorteando, eu e o perfil underline quero, posso, consigo, ó, o volume 1. Olhem as regras do sorteio do volume 1, estão ali no perfil underline quero, posso, consigo, tá? E aí, Felipe, Guinter, tudo bom? Meu amigo César Pereira de Souza, esse cara é bom, meu querido irmão, conhecido como Bebê, César Pereira de Souza, um beijo, tá? Eu vou fazer uma pergunta agora para o meu amigo César Pereira de Souza. O crime de calúnia, ele admite a exceção da verdade, hein? E o crime de difamação admite a exceção da verdade? E o crime de injúria admite a exceção da verdade? Vamos conversar sobre isso? Bom, nós temos de um lado os crimes que atentam, que ofendem a honra objetiva, que são a calúnia e a difamação. E do outro, o crime que atenta contra a honra subjetiva, que é a injúria. No caso da calúnia e da difamação, o que há é uma imputação de um fato. E no caso da injúria, não há imputação de fato, há imputação de qualidade negativa, uma atribuição pejorativa à vítima. Então, cuidado, porque isto é muito importante. Nas provas de vocês, na graduação, no exame de ordem, geralmente vem um fato, o sujeito fez tal coisa, ou é calúnia ou é difamação. Nós vamos ver a diferença. Porque se a vítima ela é ofendida de algum impropério, de algum palavrão, de algum nome, ela é desqualificada, ou seja, eu digo que a vítima é tal coisa e não que ela fez tal coisa. Se eu digo que ela é tal coisa, isto é injúria. Olhem a diferença. Então, quando se diz que a vítima fez tal coisa, ou é calúnia ou é difamação, porque é imputação de um fato. Agora, se eu digo que a vítima é tal coisa, é injúria, porque é uma imputação de uma qualidade negativa. Vamos ver a diferença entre a calúnia e a difamação, pessoal. Aqueles que estão entrando, sejam muito bem-vindos, tá? Nós estamos na segunda parte da nossa live sobre os crimes contra a honra, tá? Depois eu vou colocar ali no meu canal no YouTube. Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam, tá, pessoal? Vocês conseguem aí o linkzinho direto do YouTube na minha bio aí, na biografia, tá? Aí no meu perfil, @Prof. Alexandre Salim, tá? Não esqueçam que nos próximos dias eu e a administradora do perfil underline quero, posso, consigo, então tracinho, quero, posso, consigo, nós estamos sorteando o volume 1 das minhas sinopses de direito penal, tá? Vamos lá então. Qual é a diferença entre a calúnia e a difamação? Porque ambas ofendem a honra objetiva. Ambas dizem respeito à imputação de um fato. Na calúnia, este fato tem que ser determinado contra a pessoa determinada ou um grupo determinado de pessoas. Tem que ser um fato definido como crime e falso. Então vamos de novo. Tem que ser um fato determinado contra a pessoa determinada ou um grupo determinado de pessoas. Tem que ser um fato definido como crime e falso. Então você já sabe. Se eu disser que o fulano de tal, no dia tal, às tantas horas, está apontando o jogo do bicho, não é calúnia.
Boa noite, meu amigo Félix Henrique. Seja bem-vindo. Félix, essa é para você. Se eu digo que uma pessoa está apontando o jogo do bicho, e isso que eu falei é mentira, é falso, isso é calúnia? Não, é difamação. Por que é difamação? Porque a calúnia pressupõe um fato definido como crime e jogo do bicho é contravenção. Então, muito cuidado, tem que ser um fato determinado, contra a vítima determinada ou um grupo determinado de pessoas. Tem que ser um fato definido como crime e tem que ser um fato falso. É possível que na defesa o acusado ele invoque um instituto chamado de exceção da verdade. A exceção da verdade, a exceptio veritatis, é a prova da verdade. A exceção da verdade é o meio facultativo e indireto de defesa. Porque eu posso me defender diretamente, pessoal. Eu posso me defender dizendo, não fui eu nego a autoria. Eu posso me defender negando o fato, não existiu isso aí. Eu posso me defender negando o dolo, fui eu que falei, mas nunca com a intenção de ofender. Ou eu posso me defender, entre aspas, quase que contra-atacando. A exceção da verdade é o meio indireto de defesa, porque eu digo que foi eu digo que existiu o fato, fui eu falei com dolo, mas o que eu falei é verdade. Então fui eu que falei, mas o que eu falei é verdade. Isto é a prova da verdade. Se eu conseguir comprovar que o que eu falei é verdade, pronto, caiu a calúnia. Porque a calúnia pressupõe um fato que seja definido como crime e falso. Um fato determinado contra a pessoa determinada, definido como crime e falso. Se eu provar que é verdade, caiu a calúnia. Falta um elemento do tipo, lá do artigo 138 do Código Penal. Tá? Então, muito cuidado. A exceção da verdade, esta prova da verdade, na calúnia, ela cabe sempre, menos em 3 hipóteses. Regra geral, a exceção da verdade cabe sempre na calúnia, menos em 3 hipóteses. Estas 3 hipóteses estão no artigo 138, parágrafo 3º do Código Penal. Tá? Qual é a diferença agora para a difamação? Porque a calúnia e a difamação andam de mãos dadas, pessoal. Elas são muito parecidas. A calúnia e a difamação, ambas ofendem a honra objetiva. A calúnia e a difamação, ambas acabam trabalhando com a imputação de um fato e não de uma qualidade. Você fez tal coisa e não você é tal coisa. A diferença é que a difamação, artigo 139, é o tipo subsidiário da calúnia 138. A difamação 139 é o tipo subsidiário da calúnia 138. Muitas vezes, e eu digo para vocês isto na prática, eu vejo no meu trabalho de promotor criminal, quando nós não conseguimos enquadrar a calúnia por uma ou outra situação, cai na difamação. Porque a difamação, pessoal, está no 139, é imputar um fato ofensivo à reputação. Olhem o tamanho disso. É imputar um fato ofensivo à reputação. E este fato pode ser verdadeiro ou falso. Pode ser que o sujeito diga, ô pessoal, sabe aquele meu colega falando de tal? Ah, sei, por quê? Pois é, aquele meu colega tá vindo trabalhar bêbado todas as manhãs. Ainda que isto seja a mais pura verdade, pessoal, eu acabei de difamar o meu colega. Por quê? Porque eu atribuí um fato ofensivo à sua reputação. Um fato ofensivo à sua reputação. Olhem como o tipo penal é aberto aqui. Lá na calúnia você precisa de um fato falso e definido como crime. Na difamação você precisa de um fato ofensivo à reputação. Ofensivo à reputação. Cabe tudo. Ofensivo à reputação ainda que verdadeiro. Verdadeiro ou falso, tanto faz. Pode ser difamação da mesma forma. E mais, a exceção da verdade na difamação só cabe em um caso. A exceção da verdade na difamação só cabe quando o ofendido é funcionário público e a ofensa diz respeito ao exercício das funções. Este único caso, a lei diz somente cabe, né? Lá no artigo 139, parágrafo único do Código Penal. Então, cuidado. A exceção da verdade na calúnia cabe sempre, menos nas 3 hipóteses do artigo 138, parágrafo 3º.
Agora, na difamação, só cabia um caso. Artigo 139, parágrafo único. A Bia me pergunta, cabe tentativa? Boa pergunta, tá, Bia? A tentativa nos crimes contra a honra, ela só é possível na forma plurissubsistente. Então vocês, pessoal, devem cuidar, porque existem crimes plurissubsistentes e crimes unissubsistentes. Crimes plurissubsistentes são aqueles que admitem o fracionamento dos atos executórios. E crimes unissubsistentes são aqueles que não admitem o fracionamento dos atos executórios. Exemplo de crime plurissubsistente: uma difamação por carta. Exemplo de crime plurissubsistente: uma calúnia por e-mail. Digamos que eu mande a ofensa por e-mail. Esta ofensa saia da minha caixa de saída, mas por um problema do provedor nunca chegue na caixa de entrada da vítima. O crime Bia está tentado, tá? Então na forma escrita cabe a tentativa, porque o crime contra a honra é plurissubsistente. Agora na forma verbal, você é tal coisa. Você é um idiota. Por exemplo, na forma verbal não cabe tentativa Bia, porque aí o crime é unissubsistente, tá? Chegamos na injúria. A injúria agora está do outro lado, porque enquanto a calúnia e a difamação juntas são crimes que ofendem a honra objetiva e pressupõem imputação de um fato, a injúria ofende a honra subjetiva e não pressupõe imputação de fato, mas uma atribuição de qualidade negativa. Uma atribuição de qualidade negativa. Então agora eu não digo mais você fez tal coisa. Eu digo você é tal coisa. Você é tal coisa. Você é idiota, você é um bêbado, você é um drogado, você é homossexual, você... Então veja, quando isto é dito com um tom de ofensa, isto é injúria. A injúria ofende a honra subjetiva da vítima. Aquilo que a vítima pensa dela mesma, a sua autoestima, o seu amor próprio, tá? Paraíba, um beijo, Alan. Beijo pro pessoal da Paraíba, que legal, tá? Pessoal, muita atenção agora, essa vai para minha amiga Emanuele. A calúnia aceita sempre a exceção da verdade, menos nas 3 hipóteses do 138, parágrafo 3º. A difamação só aceita a exceção da verdade em um caso. 139, parágrafo único, a vítima é um funcionário público e a ofensa diz respeito às funções. E a injúria nunca aceita exceção da verdade. A injúria nunca aceita exceção da verdade. Sabem por quê? Porque a injúria, ela atenta contra a honra subjetiva. É a imputação de uma qualidade. Pessoal, eu posso provar a verdade de um fato. Eu não posso provar a verdade de uma qualidade. Por exemplo, pessoal, o homem A chama a mulher B de feia. A mulher B fica indignada, entra com uma queixa contra o homem A, dizendo, ele ofendeu a minha honra subjetiva. Se coubesse a exceção da verdade, estaria sendo discutido no processo a beleza ou a ausência dela dentro dos autos, o que seria um absurdo. O que seria um absurdo, tá? O meu amigo Rangel, foi muito rápido, agora já passou, ele me perguntou por que não cabe a exceção da verdade no caso do presidente. Meu amigo Rangel, pelo seguinte motivo, a exceção da verdade, ela troca os polos, né? Por exemplo, eu ofendo o presidente entra com uma queixa contra mim. Se admitisse a exceção da verdade, eu estaria no polo agora de acusador, né? Eu estaria, e o presidente de acusado, entre aspas. Nós estaríamos burlando o procedimento constitucional para processar um presidente. Artigo 86 da Constituição. Nós precisamos que a acusação seja recebida pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, por exemplo, tá? É por isso. Vamos lá então. Ainda sobre a injúria, eu quero lembrá-los que existe algo que se chama injúria real. Injúria real, pessoal, está no 140, parágrafo 2º do Código Penal. Em 140, vamos lá, Ed. Tu é o cara, Ed. Tu é o cara, tá? Muito bom.
Meu amigo Douglas, olha só, Fundação Escola Superior do MP de Minas Gerais na área. Que legal, bom te ver aqui, tá? Sempre com as suas aulas de excelência, fico muito contente, Virgílio. Vamos lá, pessoal, penal na veia, né, pessoal? Injúria real é aquela em que, para ofender, eu agrido. Para ofender, eu agrido. Agressão física ou vias de fato. Cito casos em que eu trabalhei como promotor. O sujeito, ele jogou lixo na vítima. O sujeito jogou fezes na vítima, por incrível que pareça. O sujeito jogou urina na vítima, por incrível que pareça, isso acontece. Lamentavelmente, mas acontece. É a vida como ela é. Por exemplo, eu tenho um caso em que o sujeito está dando uma palestra na presença de várias pessoas no auditório. E aí, a outra pessoa, para ofender o palestrante, se aproxima e desfere um tapa no rosto do palestrante. A intenção não é lesionar, a intenção é humilhar na frente das pessoas. Isto se chama injúria real. Para ofender, eu agrido. Isto é injúria real, tá? E, pessoal, pois é, casinha, não é fácil. O que a gente vê na promotoria guria, olha, professor querido, vou dar boa noite. Filhote de 3 anos, não, vai cuidar do teu filhinho, tá? Cuida do teu filhinho, um beijo. O pessoal vai entrar no teu perfil aí, tá, querida? _ quero, posso, consigo, porque lá estão as regras do sorteio do nosso livro, volume 1, nos próximos dias estará sendo sorteado. Entrem lá, vejam as regras e vamos lá, vamos ganhar um dos melhores livros que prepara para concurso público do Brasil, tá? Dito pelos próprios aprovados aí. Joia? Bom, nós temos que conversar, e eu não posso encerrar, né? A gente tem mais uns 5 minutos, sem falar da injúria racial ou preconceituosa. Ju! Um beijo, tá, Ju? Richard, injúria racial ou preconceituosa. Pessoal, vamos mais uma vez lembrar de um caso concreto? Cito para vocês um caso público e notório daquela moça do Grêmio. Caleb, meu amigo Caleb. Hein, eu fico esperando esse momento para te saudar, meu amigo Caleb, hein? Isso aí, meu caro Roger, 140, parágrafo 3º, tá? A injúria racial preconceituosa. Eu cito para vocês aquele caso verídico do Grêmio, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, tá? Em que as câmeras de TV flagram uma torcedora, uma menina loirinha, torcedora do Grêmio, chamando o então goleiro do Santos, que é o Aranha, na época era o apelido dele é Aranha, né? Que é negro, chamando o Aranha de macaco. Pois é. E aí, muitas pessoas disseram, essa moça praticou racismo, um crime que é inafiançável, que é imprescritível, que é sujeito a pena de reclusão. Bom, calma lá. A lei de racismo é a Lei 7716 de 89. Esta lei, em regra, traz tipos penais que trabalham com segregação. É uma pessoa que não pode usufruir de um serviço, ela não pode ingressar em um local, ela não pode matricular um filho, ela não pode entrar num salão de cabeleireiro, ela não pode jantar num restaurante por ser desta cor ou daquela cor, desta origem ou daquela origem, daquela etnia ou desta etnia. Então é porque é negro, é porque é judeu, é porque é árabe, é porque tem o meu sobrenome árabe, por exemplo, é porque... Vocês me entendem? Então vejam, isto é o racismo da Lei Especial 7716. Outra coisa é a ofensa. A ofensa é injúria, pessoal. Ofender é injuriar. Atribuir uma qualidade negativa é injuriar. E quando esta injúria tem a ver com atributos raciais, é uma injúria qualificada. Se chama injúria racial ou preconceituosa. É a injúria do 140, parágrafo 3º. Bom, a Constituição Federal, ela diz que apenas todas as semanas, sim. As minhas lives estão aqui e lá no @AmoDireito, tá? Eu entro segundas vezes, terças vezes, quartas vezes, tá? Tô entrando, dependendo da nossa correria do dia a dia, das minhas aulas e do MP, né? Não esqueça que eu sou promotor. Muito bem. Pessoal, vamos imaginar esse caso desta moça do Grêmio. E eu dizia para vocês que apenas 2 crimes, segundo a Constituição, são imprescritíveis no Brasil. Nós vimos isso na nossa aula de prescrição. O racismo
e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ambos estão no artigo 5º. Ambos estão no artigo 5º da Constituição. Incisos 42, o racismo, e 44, a ação de grupos armados. Ambos estão no artigo 5º da Constituição. Em nenhum momento a Constituição disse que a injúria também é imprescritível. Mas nós temos um caso, pessoal, que é público e notório também. É um caso que ganhou muita repercussão no Brasil, em que o jornalista Paulo Henrique Amorim chama o também jornalista Heraldo Pereira, aquele que eventualmente apresenta o Jornal Nacional na Rede Globo, Heraldo Pereira, que é negro. O Paulo Henrique Amorim, que é branco, chama o Heraldo Pereira de negro, de alma branca. Pois é, as pessoas não têm noção, né? E coloca isso na internet. A discussão, quando o Heraldo Pereira aciona penalmente o Paulo Henrique Amorim, é se a injúria racial, que não é o racismo da lei de racismo, também é um crime imprescritível. E a sexta turma do STJ lá em 2015 diz que é. A sexta turma do STJ lá em 2015 cita, por exemplo, o Nutti, o Guilherme de Souza Nutti. Cita, por exemplo, a doutrina que entende que a injúria racial é um racismo impróprio. E acaba dizendo que também é imprescritível. E, pessoal, o mais importante para vocês da nossa aula de hoje, agora em junho de 2018, o STF também disse. Em qual caso? Neste caso que eu estou citando para vocês, do Paulo Henrique Amorim versus o Heraldo Pereira da Globo. Neste caso, agora em junho de 2018, o STF, ele disse que a injúria racial também é imprescritível. Bom, portanto, hoje, segundo a jurisprudência, nós não temos só imprescritibilidade lá no racismo e na ação de grupos armados. Nós também temos na injúria racial. Tá? Ativismo judicial em alta. Matou meu amigo Caleb. Tá bem? E para nós encerrarmos, vamos lembrar que, em regra, a ação penal nos crimes contra a honra é privada. É o que está no artigo 145 do Código Penal. Em regra, os crimes contra a honra são processados por ação penal privada. Mas, como toda regra, existem exceções. Exceções mais importantes. Vou falar de duas. Uma exceção muito importante. Quando a vítima é um funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das funções. Lucimar, eu também acho que é analogia em Malam Partem, tá? Quando nós temos uma vítima funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das funções, o artigo 145, parágrafo único do Código Penal diz que a ação penal é pública condicionada à representação da vítima. Só que nós temos uma súmula do STF, a 714, que diz: esta ação pode ser tanto pública, condicionada à representação, quanto privada. O STF trabalha com uma legitimidade alternativa, embora ele fale em concorrente, tá? A súmula admite também a ação privada neste caso, tá? Embora a lei só admita a pública condicionada, tá bem? E, pois é, ó, concorrente, Lucimara, cuidado, porque concorrente significa que os dois poderiam ingressar, o MP ou o ofendido, por meio de um advogado, né? Ação pública condicionada ou ação privada, não, ou é um ou é o outro. Então, não é técnica a súmula, erra, com todo respeito, o ministro do STF ali. O correto seria dizer é alternativa à legitimidade e não concorrente, minha querida amiga, tá? Vivi, tu tá aí, Vivi. A Vivi é minha amiga, é minha comadre, é madrinha da minha filha. A gente ama a Vivi e a Vivi, ela tem uma qualidade muito importante, vou te falar, né? Além de ser mãe da querida Amanda, ela é esposa do meu irmão Marcelo André de Azevedo, que é esse carinha aqui, ó. E Marcelo André de Azevedo, que é o meu coautor, o meu mestre nas horas de indecisão do direito penal, Marcelo André de Azevedo, tá? Meu irmão, grande conhecedor, como poucos, do direito penal, tá? Bom, injúria e desacato pode as duas? Não, Rangel, desacato é ação privada, ação pública incondicionada, tá? Injúria é ação privada. Desacato é pública incondicionada, não confunde, tá? E a injúria racial. Enquanto o racismo, da lei de racismo, a lei 7716, a lei de racismo, ela trabalha com uma ação pública incondicionada, então os crimes da lei de racismo,
Os crimes da lei de racismo são processados por ação penal pública incondicionada, tá? Agora, a injúria racial é processada por ação pública condicionada à representação da vítima, tá? Então, lembra, quem é que tá reclamando? Emanuele, eu já expliquei milhões de vezes a exceção da verdade. Explico de novo, não tem problema, tá? Deixa eu só concluir um raciocínio, por favor. A ação penal. E outra coisa, a aula vai ficar gravada, pessoal. Vocês podem ver depois, tá? Então, vamos lá. Nos crimes de racismo, da lei de racismo, ação pública incondicionada. Agora, se nós temos injúria racial do Código Penal, ação pública condicionada à representação da vítima. Tá? Artigo 140, parágrafo único, sempre do Código Penal. Beleza, pessoal? Para minha querida Emanuele, a exceção da verdade é uma forma indireta de se defender. Tá? Digamos que alguém me processe dizendo que eu pratiquei um crime contra a honra. Eu posso me defender excepcionando a verdade. Eu posso me defender provando que o que eu falei é verdade. Esta prova da verdade, que se chama exceção da verdade na lei, ela cabe na calúnia, menos em 3 casos, que estão na lei, 138, parágrafo 3º. Ela cabe na difamação em só um caso, que está no 139, parágrafo único. E ela não cabe na injúria. Nunca cabe exceção da verdade na injúria. Tá, pessoal? Um beijo para vocês, tá, pessoal? Foi muito bom estar aqui com vocês de novo. Nós vamos caminhando dentro da parte especial com os crimes em espécie, tá? Na nossa próxima live, na semana que vem, nós iremos trabalhar os crimes contra a liberdade pessoal, tá bem? Agora, aqueles que quiserem algumas dicas sobre a prova oral de delegado de polícia do Rio Grande do Sul, mesmo que vocês não estejam fazendo concurso para delegado, tá? Já se preparem, porque segunda-feira, ali pelo @verbo jurídico, eu entro ao vivo numa live também, tá? Ali no @verbo jurídico, vai ser na segunda-feira, às 21h15. Mas vocês cuidem porque eu vou postar a arte ali da nossa live, tá? E claro, depois ali no @amo direito, nós faremos a nossa live semanal, como sempre fazemos, tá? Um beijo. Oi pra mim, diz a Ana Belisário. Um beijo, Aninha, tá? Beijo para vocês todos, vamos descansar, até a próxima, tá, pessoal? Bons estudos e aquele abraço.